A taça de cristal se estilhaçou contra a parede de mármore, com um som que ecoou por toda a mansão. Vinho tinto escorria pela parede branca como sangue, manchando o papel de parede importado que custara 15.000 reais o rolo. Você não vai casar com esse miserável. E ponto final. Eduardo Martinelli tinha 62 anos. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno Armani que custava mais que um carro popular e uma fortuna de 80 milhões de reais construída com suor, lágrimas e, segundo muitos, pouquíssima ética. Era dono da Martinelli Incorporações, uma das maiores construtoras de São Paulo, e sua filha única, Isabela, de 26 anos, acabara de anunciar que ia casar com um professor de escola pública. Isabela estava de pé na sala de estar da mansão em Alphaville, as mãos tremendo, mas o queixo erguido em desafio. Eu amo o Rafael, pai, e vou me casar com ele com ou sem sua aprovação. Sem minha aprovação, Eduardo rosnou. Então vai ser sem meu dinheiro também, sem seu nome, sem nada. A mãe de Isabela, Teresa Martinelli, mulher de 58 anos que passara a vida inteira sendo esposa decorativa e silenciosa, estava sentada no sofá de couro italiano, as mãos torcendo um lenço de seda. Isabela, por favor, ela disse com voz fraca, seja razoável. Você pode encontrar alguém melhor, alguém do nosso nível. Rafael. É do meu nível, Isabela respondeu, a voz subindo. Ele é inteligente, trabalhador, gentil. Me trata com respeito. Me ama por quem eu sou, não pelo sobrenome que carrego ou pela conta bancária que tenho. Eduardo deu um passo ameaçador em direção à filha. Você quer saber quem é esse Rafael seu? Um coitado que ganha 3.000 reais por mês, dando aula para favelados. Mora num apartamento alugado de 40 metros quadrados em Itaquera. Dirige um Palio 2008. É isso que você quer? Trocar tudo isso aqui, apontou para a opulência ao redor, por uma vida de miséria? Não é miséria ter menos dinheiro, Isabela retrucou. Miséria é ter tudo e não ter amor. Ter uma família que só se importa com status e aparências. Como você ousa, Eduardo silvou. Eu construí tudo isso para você. Cada tijolo desta casa, cada real na conta, foi para te dar uma vida que eu nunca tive. E você joga tudo fora por um professor fracassado? Rafael não é fracassado. Ele escolheu uma profissão que faz diferença, que ajuda pessoas. Coisa que você nunca entendeu, porque só sabe medir valor em dinheiro. O tapa veio tão rápido que Isabela não teve tempo de desviar. A palma da mão de Eduardo acertou seu rosto com força, virando sua cabeça para o lado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Teresa ofegou, mas não se moveu para ajudar a filha. Isabela colocou a mão na bochecha ardendo, lágrimas nos olhos, mas não de dor, de confirmação. Confirmação de que estava fazendo a escolha certa. Eduardo, percebendo o que fizera, recuou um passo, as mãos ainda tremendo de raiva. Isabela, eu... Não! Ela o cortou, a voz surpreendentemente calma. Não diga nada. Você acabou de me mostrar exatamente por que eu preciso sair desta casa. Ela se virou para ir embora, mas Eduardo falou novamente. Se você sair por aquela porta para casar com esse miserável, nunca mais volte. Você está deserdada. Não terá acesso a nenhuma conta, nenhum cartão, nenhum centavo do que é meu. Seu nome sai do testamento. Para mim, você deixa de existir. Isabela parou na porta, não se virando. Tudo bem, pai, porque para mim você já deixou de existir faz muito tempo. Saiu sem olhar para trás. Ouviu a mãe começar a soluçar, ouviu Eduardo gritar algo, mas não parou. Pegou as chaves do seu Mercedes conversível branco, presente de aniversário de 25 anos, e dirigiu pela última vez para longe daquela prisão dourada. Rafael Oliveira estava esperando no apartamento pequeno, mas aconchegante que ele alugava em Itaquera. Era professor de literatura em escola estadual, tinha 28 anos, era formado pela USP, mas escolhera trabalhar na periferia porque, segundo ele, era onde mais precisavam de bons professores. Quando Isabela chegou, o rosto ainda vermelho da marca da mão do pai, Rafael a abraçou sem fazer perguntas. Simplesmente segurou enquanto ela chorava. Depois, sentados no sofá surrado, mas limpo, bebendo chá em canecas desiguais, Isabela contou tudo. Rafael escutou em silêncio. Quando ela terminou, ele apenas disse: "Você tem certeza? Porque ainda dá tempo de voltar. Eu entendo se você não quiser abrir mão de tudo."
Isabela segurou o rosto dele entre as mãos. Rafael, eu nunca tive certeza de nada na minha vida. Cresci em gaiola de ouro. Tudo que eu tinha era comprado, incluindo as pessoas ao meu redor. Amigos que só queriam meu dinheiro. Pretendentes que queriam meu sobrenome. Você foi a primeira pessoa que me viu. Não a herdeira, não a filha do Eduardo Martinelli. Só a Isabela. E isso vale mais que todos os milhões do meu pai. Eles se casaram uma semana depois. Cerimônia simples no cartório. Testemunhas foram 2 colegas professores de Rafael e uma amiga de infância de Isabela, a única que não a abandonou quando o dinheiro acabou. Isabela vendeu o Mercedes. Com o dinheiro, pagaram o casamento, compraram móveis básicos para o apartamento e guardaram o resto como reserva de emergência. A vida mudou drasticamente. Isabela, que crescera com empregadas fazendo tudo, agora aprendia a cozinhar vendo vídeos no YouTube. Lavava roupa, limpava a casa, fazia compras calculando cada centavo. Rafael ganhava R$3.200. Isabela conseguiu emprego como recepcionista numa clínica, R$2.000. Juntos, R$5.200. O aluguel comia R$1.500. Ficavam com R$3.700 para tudo. Comida, contas, transporte, remédios, imprevistos. Nos primeiros meses foi choque. Isabela chorava escondida no banheiro quando sentia falta do conforto, não da riqueza em si, mas da segurança, de não ter que se preocupar se ia ter dinheiro para o gás, para o dentista, para um sapato que furou. Mas Rafael estava sempre ali, paciente, amoroso, dividindo todo o peso. E aos poucos, Isabela descobriu algo surpreendente. Ela era feliz, genuinamente feliz de uma forma que nunca fora na mansão. Passaram-se os anos. Isabela voltou a estudar, fez faculdade de pedagogia à noite enquanto trabalhava de dia. Rafael fazia mestrado aos finais de semana, sonhando um dia dar aulas em universidade. Tiveram 2 filhos, Pedro, que nasceu quando Isabela tinha 28, e Sofia, 2 anos depois. Crianças criadas com pouco dinheiro, mas muito amor. Brincavam na pracinha do bairro, não em clubes caros. Usavam roupa de brechó, não de grife, mas eram felizes. Isabela às vezes passava em frente aos prédios da Martinelli Incorporações. Via o nome do pai em outdoors gigantes, anunciando lançamentos de luxo. Sentia uma pontada, não de saudade, mas de algo que não conseguia nomear. Curiosidade, talvez. Será que ele pensava nela? Ela nunca soube que Eduardo, algumas vezes, mandava seu motorista passar em frente à escola onde Pedro e Sofia estudavam, só para ver os netos de longe, crianças que ele nunca conheceria por orgulho. Então, chegou o 10º aniversário de casamento. Isabela tinha 36 anos, Rafael, 38. Viviam ainda no mesmo apartamento pequeno em Itaquera, agora mais apertado com 2 crianças, mas era deles. Haviam comprado com financiamento depois de anos juntando. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. Rafael chegou em casa com expressão estranha, meio nervoso, meio excitado. Isabela, precisamos conversar. Ela sentiu o estômago apertar. Nos filmes, aquela frase nunca vinha antes de boa notícia. Sentaram na sala enquanto as crianças brincavam no quarto. Rafael respirou fundo. Você se lembra que te contei sobre meu avô? Aquele que morreu quando eu era pequeno? Isabela assentiu. Ele mencionara algumas vezes. Um homem que ele mal conhecera. Então, meu avô Joaquim Oliveira, ele era bem diferente do que eu pensava. Como assim? Rafael puxou uns papéis de sua pasta. São documentos que o inventário finalmente liberou. Isabela, meu avô não era só um fazendeiro do interior como sempre me disseram. Ele era dono de terras, muitas terras. No Mato Grosso. Isabela pegou os documentos. Eram escrituras, vários hectares de terra, e anexado, relatórios de valor de mercado. Seus olhos se arregalaram. Rafael, isso diz que essas terras valem 52 milhões de reais, ele completou. E tem mais. Meu avô tinha investimentos, ações, fundos, tudo administrado por um escritório que eu nem sabia que existia. No total, a herança que está sendo dividida entre meu pai e meus tios soma 84 milhões. O silêncio que se seguiu foi de choque absoluto. Rafael continuou. Meu pai nunca quis esse dinheiro. Disse que o avô ganhou com grilagem de terra que não era limpo. Então ele virou as costas para tudo. Virou professor,
Viveu vida simples, mas agora que o avô morreu, não tem como recusar a herança sem complicações legais. E meu pai já é velho, não quer brigar com os irmãos na justiça. Quanto? Isabela perguntou com voz fraca. Quanto vai para você? Meu pai vai dividir a parte dele entre mim e minhas duas irmãs. Vai dar... Rafael fez uma pausa, cerca de 28 milhões para cada. Isabela teve que sentar no chão. Literalmente, suas pernas não a sustentaram. 28 milhões de reais. Mais de 3 vezes a fortuna do pai que a deserdara. Rafael se ajoelhou ao lado dela. Isa, eu sei que é choque. Para mim também foi. Mas preciso que você entenda. Isso não muda quem eu sou. Não muda quem nós somos. Isabela olhou para o marido, o homem que escolhera quando tinha 0. O homem que seu pai chamara de miserável. E começou a rir. Uma risada histérica de ironia pura. Meu pai, ela disse entre risos e lágrimas. Meu pai me deserdou por casar com um pobre. E o tempo todo você era mais rico que ele. Tecnicamente eu não sabia, Rafael apontou. Então não era rico. Era pobre que ia ser rico. Isso fez Isabela rir ainda mais. Então, chorar. Então abraçar Rafael com tanta força que ele ofegou. O que fazemos agora? Ela perguntou. Rafael pensou. Eu não quero mudar tudo. Não quero sair daqui e virar playboy, comprar coisas sem sentido. Mas também não quero que nossos filhos cresçam sem oportunidades que o dinheiro pode dar. Então a gente faz os dois. Isabela sugeriu. A gente fica sendo quem somos, mas usa o dinheiro para fazer diferença, para ter segurança, para ajudar pessoas. Rafael sorriu. É exatamente o que eu estava pensando. Eles não contaram para ninguém de imediato. Não mudaram de casa. Não compraram carros novos. Usaram parte do dinheiro para quitar o apartamento. Mas isso foi tudo que mudou visivelmente. Rafael criou uma fundação, Instituto Oliveira de Educação. Financiava bolsas para alunos de escola pública fazerem faculdade. Construía bibliotecas em comunidades. Treinava professores. Isabela voltou a estudar, agora sem precisar trabalhar. Fez mestrado, doutorado. Virou especialista em educação infantil para crianças de baixa renda. Mas continuaram morando no apartamento em Itaquera, dirigindo carros simples, comendo em restaurantes de bairro, porque aquilo era real. Era quem eles eram. 10 anos depois do casamento, 17 anos depois de Isabela sair de casa, Eduardo Martinelli teve um infarto. Foi massivo. Ele sobreviveu, mas ficou debilitado. Precisava de cuidados constantes. E foi quando descobriu algo devastador. Estava sozinho. Teresa havia morrido 3 anos antes. Câncer que ela escondeu até não poder mais. Na época, Eduardo tentara contatar Isabela, mas o número que ele tinha estava desativado. Ele não sabia onde ela morava. Não sabia nada sobre ela. Os amigos que ele pensava ter desapareceram quando ele não pôde mais fazer negócios. Os sócios se revelaram abutres, brigando na justiça pelo controle da empresa enquanto ele estava no hospital. E Isabela, sua única filha, ele não sabia nem se estava viva. Foi seu advogado, Dr. Maurício, que finalmente a encontrou. Levou semanas, mas conseguiu um endereço. Um apartamento em Itaquera. Maurício ligou primeiro. Isabela atendeu desconfiada. Senhora Isabela Martinelli Oliveira. Sim. Meu nome é Maurício Cardoso. Advogado do seu pai, Eduardo Martinelli. Ele está muito doente e está pedindo para vê-la. Isabela ficou em silêncio por tanto tempo que Maurício perguntou se ela ainda estava lá. Estou, ela finalmente disse. Por que eu deveria visitá-lo? Porque ele está morrendo e está sozinho. E mesmo que você o odeie, senhora Isabela, eu vi seu histórico. Você é boa pessoa. Pessoas boas não deixam nem seus piores inimigos morrerem sozinhos. Isabela desligou sem responder, mas passou dias pensando. Rafael disse que apoiaria qualquer decisão. As crianças, agora com 13 e 11 anos, nem conheciam o avô. Finalmente, Isabela decidiu ir. Não pelo pai, por ela mesma, para fechar aquele capítulo. A mansão em Alphaville estava diferente. Ainda grande, ainda imponente, mas sombria. O jardim estava mal cuidado, a pintura descascando em alguns lugares. Isabela tocou a campainha e uma enfermeira abriu. Eduardo estava no quarto do térreo, convertido em hospital improvisado. Deitado numa cama hospitalar,
conectado a máquinas. O homem que uma vez parecera gigante agora parecia pequeno, frágil, velho. Ele abriu os olhos quando Isabela entrou. Levou um momento para focar, outro para reconhecer. Quando reconheceu, lágrimas começaram a escorrer. Isabela, ele sussurrou, sua voz fraca, rouca. Isabela puxou uma cadeira, mas manteve distância. Oi, pai. Você veio? Vim. Eduardo fechou os olhos. Pensei que não viria. Não mereceria se viesse. Não merece. Isabela concordou sem raiva. Mas vim mesmo assim. Como você está? Ele perguntou. Bem. Feliz? E aquele... Rafael? Meu marido está ótimo. Obrigada por perguntar. Eduardo pareceu encolher ainda mais. Eu estava errado sobre ele. Sobre tudo. Estava. Isabela confirmou. Eles ficaram em silêncio por minutos. Eduardo finalmente falou. Você tem filhos? Tenho. 2. Pedro e Sofia. Mais lágrimas. Eu sou avô. E não conheço meus netos. Não conhece porque escolheu não conhecer. Eu não te escondi, pai. Você me expulsou. Eu sei. Deus, como eu sei. Passei 17 anos vivendo com esse erro. Isabela sentiu raiva começando a subir. Você não passou 17 anos vivendo com erro. Você passou 17 anos vivendo com orgulho. Se realmente quisesse me achar, teria achado. São Paulo não é tão grande assim. Eduardo não tinha resposta para isso. Isabela se levantou. Vou embora. Só vim porque achei que você merecia saber. Eu fiz a escolha certa. Rafael foi o melhor que já me aconteceu. Tivemos vida difícil, mas feliz. Coisa que eu nunca tive com você. Ela estava quase na porta quando Eduardo falou. Isabela, eu sei que não mereço perdão, mas posso pedir para você ficar? Só mais um pouco? Estar sozinho é pior que qualquer coisa. Isabela parou, pensou. Então voltou e sentou. Durante a hora seguinte, Eduardo falou. Contou sobre como a empresa estava sendo dilacerada por sócios traidores. Como amigos sumiram. Como Teresa morrera e ele não conseguira nem fazer funeral digno porque estava no hospital. Contou que arrependia de tudo. Que passara anos querendo pedir desculpas, mas orgulho o impedira. Que quando finalmente decidiu procurá-la, não conseguiu encontrar. Isabela escutou. Não com pena, mas com algo próximo de compreensão. Eduardo não era vítima, mas era humano. E humanos erram. Quando estava saindo, Eduardo perguntou. Posso conhecer meus netos? Só uma vez antes de morrer? Isabela pensou muito tempo. Vou perguntar para eles. Se quiserem vir, tragou. Mas é a escolha deles. Não vou forçar. Obrigado. Na porta, Isabela parou. Pai, só para você saber, Rafael não era pobre. Quer dizer, era quando casamos. Mas a família dele tem dinheiro. Muito dinheiro. Herança que ele recebeu anos atrás. Eduardo piscou confuso. Quanto dinheiro? Isabela sorriu. Tem fundação de educação, instituto de pesquisa, faz doações. No total, a fortuna dele é em torno de 28 milhões de reais. Quase 3 vezes o que você tinha no auge. A expressão no rosto de Eduardo foi de choque absoluto. Isabela continuou. Mas sabe o que é mais engraçado? Mesmo depois que o dinheiro veio, ele continuou sendo professor. Continuamos morando no mesmo apartamento, criando nossos filhos com os mesmos valores, porque o dinheiro nunca foi o que importava. Ela se virou para sair, mas disse uma última coisa. Você me deserdou por casar com alguém que achava miserável. E o tempo todo eu estava casando com alguém muito mais rico que você. A ironia é poética, não é? Saiu deixando Eduardo processando aquela informação. Pedro e Sofia, quando Isabela contou sobre o avô, ficaram curiosos. Não tinham raiva dele. Como poderiam? Nunca o conheceram. Então pediram para visitar. Rafael e Isabela levaram as crianças. Eduardo chorou quando viu os netos. Pedro tinha o nariz dele. Sofia tinha seus olhos. As crianças foram gentis, mas distantes. Não era o abraço caloroso de netos que amam o avô. Era a educação de crianças bem criadas, com um estranho doente. Mas para Eduardo, já era mais do que merecia. Nos meses seguintes, Isabela visitava. Não sempre, mas regularmente. Não por amor, por humanidade. E aos poucos, conversas aconteciam. Não havia reconciliação, não havia perdão completo, mas havia entendimento. Eduardo contou sobre sua própria infância. Crescera pobre, filho de pedreiro, humilhado pela elite.
construir a fortuna para nunca mais ser menosprezado. E no processo, tornara-se exatamente o tipo de pessoa que o desprezara. Alguém que media valor em dinheiro. Isabela contou sobre vida que construíra. Não para esfregar na cara, mas para que ele entendesse. Entendesse que desprezara algo precioso por critérios irrelevantes. Um dia, Eduardo perguntou: "Você pode me perdoar algum dia?" Isabela pensou honestamente. "Não sei. Você me machucou muito, me disse para nunca voltar, me bateu, me deserdou. Isso não some porque você está doente agora. Eu sei, mas posso te entender. E acho que é o máximo que posso oferecer." Eduardo assentiu. "É mais que mereço." 3 meses depois, Eduardo Martinelli morreu. Infarto final, rápido, no sono. No testamento, havia surpresa. Ele deixara tudo, o que restava cerca de 12 milhões depois das brigas judiciais, para Isabela. E uma carta. Isabela leu a carta sozinha, na sala da mansão agora vazia. "Minha querida Isabela, se está lendo isso, finalmente me libertei da prisão que construí com orgulho e ganância. Espero que seja rápido e não doloroso demais. Deixo para você o que resta do império que achei que era tão importante. Não é muito comparado ao que era. Vultures pegaram boa parte, mas é seu, não porque você precisa. Sei agora que você construiu vida melhor do que eu jamais dei a você. Deixo porque é correto, porque era seu por direito desde sempre. Mas mais que dinheiro, quero deixar algo mais importante. Meu pedido de perdão. Sei que não merecerei mesmo que viva 1000 anos, mas preciso pedir. Eu estava errado. Sobre Rafael, sobre você, sobre tudo. Você foi corajosa onde eu fui covarde. Escolheu amor onde eu escolhi status. Construiu família real onde eu construí fachada vazia. Rafael não era pobre, mas mesmo se fosse, você estava certa e eu errado. Porque ele era rico no que importa. Caráter, integridade, amor. E você, minha filha, é mais rica que eu jamais fui ou serei. Não pelo dinheiro do seu marido, mas pelo amor na sua família, pela felicidade genuína que vi nos seus olhos, mesmo depois de tudo que fiz. Se existe céu e inferno, sei para onde vou. Mereço cada chama, mas vou um pouco mais leve sabendo que você está bem, que meus netos são amados, que minha filha é feliz. Desculpe por ter falhado como pai. Obrigado por ter sido boa pessoa apesar de mim. Te amo. Sempre amei, mesmo quando não soube demonstrar. Seu pai, Eduardo Isabela, dobrou a carta cuidadosamente. Guardou junto com aquela prova de 0 que Gabriel guardara. Lembretes de que pessoas podem errar, podem magoar, mas também podem, mesmo tarde demais, aprender. O funeral foi pequeno. Isabela, Rafael, as crianças, uns poucos primos distantes, o advogado. Os sócios que brigaram pela empresa não apareceram. Os amigos que Eduardo achava ter não existiam mais. Isabela não chorou. Não era hipocrisia fingir dor que não sentia, mas também não sentiu satisfação. Apenas tristeza pelo desperdício. Desperdício de anos, desperdício de relacionamento, desperdício de amor que poderia ter existido. Com os 12 milhões herdados, Isabela e Rafael expandiram o instituto. Construíram campus em 5 estados. Deram bolsas para 1000 alunos carentes por ano. E numa placa na entrada do campus principal mandaram colocar Instituto Eduardo e Teresa Martinelli de Educação, em memória de pessoas que erraram, mas cujos erros ensinaram. Porque essa era a lição. Não que Eduardo mereceu redenção, não que tudo se consertou no final, mas que mesmo erros maiores podem ensinar. Mesmo as piores escolhas podem, eventualmente, gerar algo bom se outras pessoas escolherem diferente. Isabela e Rafael tiveram mais 20 anos juntos. Criaram os filhos, viram netos, mantiveram vida simples apesar dos milhões, porque aprenderam cedo o que Eduardo levou vida inteira para entender. Fortuna não está no banco, está na mesa de jantar, cercada por pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você tem. E essa é a diferença entre ser rico e ter riqueza. Pedro, o filho, tornou-se advogado, especializado em direitos de trabalhadores. Sofia virou médica, atendia SUS, recusou clínica particular cara. Porque eles cresceram vendo que valor não se mede em dinheiro. Se mede em impacto, em caráter, em quantas vidas você toca para melhor. A mansão em Alphaville foi vendida. O dinheiro foi para o instituto. Hoje no terreno tem escola pública moderna.
toda equipada, biblioteca gigante, laboratórios, e na fachada, uma placa. Aqui era uma mansão vazia, hoje é uma escola cheia de futuro. Isabela, quando contava sua história, sempre terminava dizendo: meu pai me ensinou mais errando do que teria ensinado acertando. Me ensinou que orgulho custa caro, que amor não se compra, que desprezo volta, e que nunca se mede valor de alguém pelo tamanho da conta bancária. E quando lhe perguntavam se perdoou Eduardo, ela respondia honestamente: não completamente, mas entendi. E acho que entender é mais importante que perdoar, porque entender te liberta. Perdoar às vezes é só fingir. Rafael e Isabela comemoraram 30 anos de casamento, cercados por 50 pessoas em churrasco no instituto. Nada de festa chique. Só amigos reais, família verdadeira, cerveja gelada e muito amor. E quando alguém perguntou a Rafael se ele algum dia imaginou que ficaria milionário, ele riu. Eu sempre soube que era milionário, porque tenho mulher que me ama, filhos que me respeitam, trabalho que me realiza. O dinheiro no banco foi só confirmação do que eu já sabia. Sou o homem mais rico do mundo. Essa é a história de Isabela, a menina que perdeu família por amor e ganhou vida inteira. Vai-se firma. Se essa história te fez refletir sobre o que realmente importa na vida, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui você encontra histórias reais de escolhas difíceis, de pessoas que priorizaram o certo em vez do fácil e descobriram que a vida sempre recompensa coragem. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova que vai te fazer pensar 2 vezes sobre suas próprias escolhas. E me diz nos comentários, você faria o que Isabela fez? Largaria tudo por amor? Ou acha que ela foi ingênua? Debate nos comentários, a gente lê todos. Até a próxima história.